Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. De onde vocês são? Fala pra mim. Boa noite. Quem tá chegando aí? Tudo bem com vocês? De onde vocês são? Vai falando aí pra mim. Boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre decisões e responsabilidade. Vocês estão me ouvindo bem? Vai falando pra mim aí de onde vocês são. Hoje eu não vou deixar os comentários a live inteira, não. Mas eu quero fazer um momento de participação com vocês aí no final, tá? Boa noite, boa noite. Araraquara, São Paulo. Legal, São Paulo. Boa noite. Quem mais, gente? De onde mais vocês são? Fala aí pra mim. O povo tá tímido? Conta aí pra mim de onde vocês são. Hoje nós vamos falar sobre decisões e responsabilidade. De onde vocês são, gente? Conta pra mim. De onde vocês são? Esperando o povo entrar aí. E a gente já vai começar. Eu já estava já há um tempo querendo falar sobre isso aqui. E volta e meia eu recebo umas perguntas no direct. Eu fico, gente, eu tenho que falar sobre isso porque faz parte, né? Faz parte de eu estar aqui com vocês e tudo que eu falo aqui, então preciso conversar sobre isso com vocês. Decisão e responsabilidade, é o que nós vamos falar hoje. Alguém mais quer falar de onde é? Fala aí, pra eu saber. Fala aí pra eu saber de onde vocês são. Vamos começar então? Primeiro eu quero começar lendo um versículo aqui, que eu já citei várias vezes aqui nesse canal. E Petrópolis, Rio de Janeiro. Olha, São Paulo e Rio de Janeiro. Quem mais, gente? Mais algum estado diferente? Mais alguém quer falar? Pode falar aí. E eu quero começar lendo esse versículo, que é um versículo que eu sempre falo aqui, vou falar mais uma vez, que está lá em 1 Coríntios 7, 34. Já sabem qual que é? Vocês já decoraram esse versículo de tanto que eu falo nele? Ele fala assim, mas hoje eu vou ler ele todo, tá? Porque normalmente eu só falo de um pedaço desse versículo que tem a ver com ser solteira, né? Mas eu vou ler ele todo porque tem a ver com o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, ó, 1 Coríntios 7, 34, diz assim: a mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor, para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar seu marido, né? Então vamos lá, vamos falar de decisões hoje. Vamos falar sobre decisões. Eu vou tirar os comentários aqui para não ficar me chamando a atenção, tá? Mas tem um lugarzinho aí no cantinho que dá para você fazer pergunta. E essa aula provavelmente teremos perguntas. Então, se você tiver uma dúvida e quiser deixar aí, no final eu vou abrir
para tá olhando aqui as perguntas. Eu posso abrir os comentários também de novo, né? Eu sempre abro os comentários no final de novo. Mas tem um lugarzinho aí onde tem uma interrogação, tem um balãozinho com uma interrogaçãozinha. Você aperta aí e deixa a sua pergunta no decorrer da live, né? Alguma dúvida ou alguma coisa que você queira perguntar dentro do assunto, tá? E aí no final a gente vai responder, tá bom? Então vamos começar falando sobre decisões? Eu li esse versículo aqui porque, né? Eu vou tirar aqui os comentários, tá bom? Mais tarde a gente volta com os comentários. Desativar comentários. Só para não chamar minha atenção, tá bom? Então o que acontece? Primeiro nós vamos, né? Comentar aqui desse versículo que eu li, porque o negócio é o seguinte, né? Aí a palavra tá falando aqui, né? Que a mulher solteira, né? A que não é casada e a virgem, elas cuidam das coisas do Senhor para serem santas, né? Tanto no corpo como no espírito, né? E aí por que decisão tem a ver com isso, né? Porque na verdade a sua maneira de viver, como você vai viver na sua solteirice, como você vai viver depois de casada, é uma decisão sua, né? Ou você, né, como solteira, todas as solteiras que você conhece estão cuidando das coisas do Senhor, estão sendo santas no corpo e no espírito, né? Então a gente tem escolhas, a gente pode escolher como é que a gente vai conduzir a nossa vida, a conduta que a gente vai ter, né, com relação ao que a palavra de Deus nos diz. Então a palavra aqui está dizendo para ser assim, né? Se você é solteira, né? Cuida das coisas do Senhor para ser santa. Não é para você cuidar das coisas de casada, né? Tem coisa que é só para casada fazer, tá? Então, tem aí uma grande diferença. E nós somos solteiras. Mas só que, em que isso nos atinge também, né? A nossa decisão quando a gente tiver ali para se casar, né? A pessoa que a gente vai né, se decidir por começar um relacionamento e a pessoa que a gente, por fim, vai casar. Tudo são decisões, né? Você precisa tomar decisões. Então, você começa tomando decisões aqui na sua solteirice, né? A palavra manda você ser santa no corpo e no espírito, né? Isso aqui é só um texto, né? Vários textos. Você estudando a Bíblia, você vai ver como que é a conduta, né? Do cristão, né? Porque a gente fala que é direcionado para mulheres cristãs solteiras, mas a conduta do cristão está aqui na palavra de Deus. A gente precisa se adequar à palavra. Não é a palavra que tem que se adequar a nós, né? Nós é que temos que nos adequar à palavra. Então tudo é decisão. Você precisa decidir como você vai viver a sua vida, né? E a vida é um desafio e a gente tem escolhas todo dia, decisões todo dia, né? O que você vai comer, o que você vai vestir, né? O que você vai fazer, se você vai ir trabalhar ou não. Você tem decisões todo dia você tem escolha. Você tem que tomar decisões. E as suas decisões são responsabilidade sua. Por exemplo, até o que você come, né? Ou se você bebe água. Eu bebo X de água por dia. Ou então, eu não bebo água. Entendeu? É responsabilidade sua. Não dá pra ninguém ficar te dando água na boca. Você é adulta, né? Então não dá. Comida, né? Comer, né? O que você come, né? Tem comido muito fast food, né? Decisões que você toma todos os dias. Hoje eu vou comer verdura, vou comer fruta. Não, eu vou comer todos os dias verduras e frutas, né? Então são decisões. A gente precisa tomar as nossas decisões. É a gente que tem que tomar nossas decisões, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. A decisão é nossa e a responsabilidade é nossa, né? Se a pessoa não se alimenta bem, a pessoa não faz atividade física, a pessoa não bebe água, depois tem um problema de saúde. Por quê? Porque escolheu comer do jeito que queria, né? Não beber água, escolheu, né? Se você escolher não escovar os dentes, né? É você que escolhe. Então, desde as pequenas coisas até as decisões importantíssimas da nossa vida, né? Como de um casamento, né? Quem toma a decisão somos nós e nós assumimos a responsabilidade, cada um, né? Tem que assumir a responsabilidade da decisão que tomar, né? Agora, e a decisão dos outros? E a decisão dos outros? Eu posso interferir na decisão dos outros? Eu posso impor o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero para minha vida, eu posso impor para você? Posso ou não posso?
Tem duas categorias de pessoas aqui que a gente pode impor. Sabe quem? Nossos filhos, né? A fase que ainda são de menores, a fase de aprendizagem, né? É você que está educando o seu filho, você tem que impor o que é, ensinar, né? Ensinar o que é correto ou não. E é sua responsabilidade. Igual, por exemplo, né? Se você não impor para o seu filho escovar o dente, né? Impor que eu digo assim, né? Você tem que ensinar, explicar para ele, tá, gente? Que não tô, né? É só porque eu quero explicar o seguinte. Na vida de outras pessoas, que não seja um filho de menor seu, entendeu? Você não tem que querer botar a goela abaixo de alguém, né? Que é aquilo que você pensa que tem que acontecer, que tem que ser, que aquilo é que a pessoa tem que te obedecer, entendeu? Então é isso que eu tô falando aqui, tá? Mas olha, um filho, se você não ensinar, não fizer ele entender a importância de escovar os dentes, né? E ele desde pequeno não escovar os dentes, você tá ajudando seu filho a não ter esse hábito saudável e ele vai acabar tendo várias cáries, perdendo alguns dentes e tudo mais. Então, é algo que é responsabilidade, né, de outra pessoa, né? Os pais são responsáveis por educar e ensinar seus filhos, tá? Outra pessoa também, né? Outra classe de pessoas que precisam, né? A decisão é de outra pessoa, né? E eu tenho um exemplo na minha casa. A pessoa que tem alguma incapacidade, como a minha mãe. A minha mãe hoje é cadeirante acamada, né? E uma vez até ela falou com a gente assim, né? Eu como que vocês me dão, né? Eu como que vocês me dão. Então, assim, se o exame de sangue dela der que o colesterol tá alto, ou que o açúcar no sangue tá alto, ou que, entendeu? A responsabilidade é minha, né? Dos meus irmãos, né? A gente cuida dela. Então a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de ela ir ao supermercado, de ela ir na cozinha, preparar o alimento que ela quiser e comer o que ela quiser. Então, apesar dela ser adulta, apesar dela ter a mente boa e tudo mais, mas a responsabilidade é nossa, porque a gente que tem que dosar, né, e entregar para ela e servi-la naquilo dentro do que, né, a gente já tem um tratamento com ela com a nutricionista, né, ela precisa comer sempre verduras, frutos, tem coisas específicas que ela precisa comer para poder o intestino funcionar direito e tudo mais. Então, a decisão é nossa, porque ela não tem como decidir, né? A gente que decide por ela, porque a gente que vai ao supermercado, a gente que prepara o alimento para ela, entende? Então, fora essas duas categorias de pessoa, né? Que na verdade é uma categoria só, né? Pessoas que dependem de você, que é a sua responsabilidade cuidar dessas pessoas, que são filhos ou pessoas incapacitadas que dependem de você, tá? Fora isso, você não tem que tomar decisão por ninguém. E aqui eu quero chegar no ponto justamente sobre mim também, porque eu tô aqui fazendo esse trabalho na internet, né? E eu dou vários conselhos aqui, você acompanha aí, você vê como que eu falo muitas coisas aqui e falo também a minha opinião, né? E o que eu faria, enfim, né? Mas você precisa entender uma coisa, né? O que eu falo aqui, né? Eu que sou, né? Eu sou uma outra pessoa com relação a você. O que eu falo aqui, você pode ouvir, pensar e tomar a sua decisão. Se você faz algo que você ouviu alguém falar na internet, seja eu, seja qualquer pessoa, seja um pastor, uma pastora ou um guru do amor, né? Ou qualquer coisa do tipo. Você está tomando a sua decisão. Você é adulto, você é mentalmente, né, sadio e você precisa assumir a responsabilidade das suas decisões. É você que está decidindo. Ah, mas foi porque fulano ou ciclano falou. Pois é. Mas depois quem paga as consequências é você. Então você precisa decidir, tomar as decisões na sua vida, tá? Porque eu tenho certeza que a pessoa que ama um chocolate, não quer saber de comer verdura de jeito nenhum, ela pode ouvir de quem ela quiser, ela pode ouvir as consequências, ela pode ser o que, ela vai continuar comendo porcaria, porque ela decidiu, entendeu? Ela decidiu agir assim. Então, não é o que você faça, entendeu? Então, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, apesar do que
falaram com a gente, tá? Então, quando você toma uma decisão baseado, é porque eu ouvi um conselho tal, é porque eu não sei o quê. Sim, você pode ter ouvido um conselho. É muito bom, a palavra fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Não tô falando pra você também não ouvir ninguém. Mas eu tô falando que quando você toma uma decisão, você não pode, se algo der errado, colocar a culpa no outro. Entendeu? Você toma as suas decisões, você vive a sua vida. Você decide por você o que você está fazendo da sua vida. E aí, como eu já dei o exemplo aqui, até nas pequenas coisas, né? Se você escova os dentes, se você bebe água, se você se alimenta, se você sai para passear ou não, se você quer ir na igreja ou não. Eu sempre falo aqui, né? Princesa congrega. Dani, mas não quero ir na igreja. Decisão sua. Entendeu? Não perco um culto. Aí a pessoa fica... Tem gente que é até religiosa demais, né? Não perco um culto por nada nesse mundo. Deixei de ir no casamento da minha melhor amiga porque eu tinha culto no dia. E eu... Decisão sua. Você decidiu. Você decidiu isso, né? Então não fala, não, é porque, é por causa... Não, a decisão foi sua. Você toma as suas decisões. Um emprego. Você toma as suas decisões. É você que vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Certo? Então, apesar, claro que na minha visão, o que eu estou falando pra vocês, o que eu estou passando pra vocês é algo bom. Na minha cabeça eu que tô falando, é assim que eu penso, né? Então, assim, pra mim é algo bom. Eu estou aqui pra ajudar, pra tentar ajudar. Mas cada um sabe de si e cada um vai ter que aceitar as consequências das suas próprias decisões. Então, vigia sobre isso aí, tá? Então, você não pode tomar decisão por ninguém, a menos que seja seu filho ou alguém que dependa de você e que está sob sua responsabilidade, né? Porque é dependente. Mas as outras pessoas você não tem que impor nada, você não tem que fazer descer goela abaixo o que você acha, o que você pensa. E aí eu até quero contar um exemplo aqui de uma coisa que uma vez eu falei aqui no Instagram, me perguntaram e virou uma polêmica, o pessoal ficou nervoso e tudo. Eu falei sobre questão de evitar filhos, né? Que hoje eu cheguei nesse entendimento de que eu não quero evitar filhos, tá? E aí, muita gente fala na internet como se fosse assim, né? Que você não pode, como se assim, isso fosse uma imposição. Não, isso foi um entendimento que eu cheguei pra mim e eu quero viver isso pra mim, na minha vida, minha decisão, quando eu estiver casada, de não evitar filhos. E aí você vai falar assim, Dani, mas não tem também seu marido? E se o seu marido não quiser? E se o seu marido nem quiser ter filho? Como é que fica, né? Então, olha só para você ver a importância de você ter essa consciência de tomar decisões. Uma das conversas que terei antes de me casar será sobre isso. E nós vamos conversar sobre isso antes de casar, não no início de relacionamento, né? Só para vocês entenderem o seguinte. Você precisa entender decisão. E quando você não vai ser mais uma pessoa, né? São dois em um, vocês dois vão ser um quando casar, né? Então as suas decisões não são só suas. Você tá entendendo? Então assim, uma coisa é você ser solteira e as decisões que você tem que tomar. Quando você casa, você precisa também, por isso que tu tem que ficar muito ajustado antes de se casar. Porque se você deixar certas coisas pra você só falar, né, só comentar sobre, depois que tiver casado, pode haver um conflito muito grande e uma decepção muito grande, né, em uma das partes, tá bom? É igual a questão, assim, de adoção, né, tem gente que não aceita de jeito nenhum a adoção. Porque a pessoa é ruim? Não, gente, porque ela quer ter filho biológico, entendeu? E a pessoa não aceita, aí o outro não aceita. Aí já tem gente que ama, nossa, o sonho da minha vida, mesmo se eu tiver filho biológico, eu quero adotar uma criança. E a pessoa tem esse sonho, ela quer, é uma coisa que tá nela, ela quer. E aí depois que casa, um quer, outro não.
Você tá entendendo? Então, uma coisa é você ter as suas convicções, as suas decisões, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, a decisão que você pode tomar, né, sendo solteira. E outra coisa é depois você sendo casada, né? Então, assim, como é que vai ser, Dani? As coisas que você pensa, legal, não sei ainda, né? Deixa eu começar a ter um relacionamento, vamos conversar e vamos ver. Hoje é o que eu penso assim, entendeu? E eu vou expor o que eu penso, né, pro rapaz, pra quando a gente estiver se conhecendo, conversando, saber cada um o que pensa sobre essas coisas, tá? Vida financeira, né? Se a mulher tem essa visão da questão do homem ser o provedor, ou se ela já é um tipo que, assim, de jeito nenhum que eu vou depender de homem. Então, isso tudo são decisões, como eu falei, né? São decisões, né? Tudo bem pra você se você bancar o homem, entendeu? Não sei, cada um, né? Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Mas eu também não posso impor isso a você. Não posso dizer assim, olha, isso não pode acontecer em hipótese alguma, porque isso vai dar caca. Eu, sinceramente, penso que vai dar mesmo. mas, né, isso não é uma coisa que eu possa impor sobre a vida das pessoas como se, né, hipótese alguma e tal, entendeu? Concurso, a minha experiência específica comigo, sobre mim, isso é sobre mim. O Senhor me pediu os concursos. Concurso nunca foi pecado. Nunca foi pecado você fazer um concurso e, entendeu? Ah, a mulher trabalhar fora é pecado? Pecado não é. Pergunta se eu quero, se é o que eu penso e é o que eu gostaria pra mim. Não, decisão minha. Então você precisa aprender a tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. É igual eu fiz um post aqui recentemente falando assim, não deixe o amor esperando, né? Se você tiver que escolher entre, eu vou fazer uma faculdade, mas o cara me ama, eu amo ele, eu sei que ele é bom caráter, ele gosta de mim, eu gosto dele, nossas famílias se entendem, tá tudo certo. Só não tá certo uma coisa, eu quero fazer faculdade primeiro. Pra mim, na minha opinião, você não deve fazer a faculdade primeiro. Porque casar não significa que você não vai estudar. Entendeu? Eu não deixaria o amor esperando. Eu acho que você corre o risco, sim, de você, entendeu? Estragar o seu relacionamento por causa disso. E outra coisa, a motivação do seu coração. Por que que você quer, né, esperar tanto assim, entendeu? Então, tem várias coisas aí que eu penso. Agora, a pessoa bate o pé e fala, não, eu só caso depois que der faculdade. Quem quiser me aceitar assim é assim e problema de cada um. Uai, é a sua decisão. Aí, decisão e responsabilidade. Cada decisão que você tiver, que você tomar, vai ter consequência? Claro que vai ter consequência. Pode ser consequência boa ou pode ser consequência ruim. Quem é que vai saber? Tem coisa que você não vai saber, não dá pra você saber. Mas você tem que decidir. Você tem que decidir, entendeu? Então, por mais que você seja aconselhada, por mais que alguém te diga, né? E muitas vezes a pessoa tá te avisando ali. E você tá sentindo, né? Perceba isso também. Outra coisa também sobre decisões. Quem é crente não toma decisão assim no que dá na telha, não. Quem é crente precisa tomar suas decisões. Primeiro, né? Você precisa estar pautado na palavra de Deus. O que você está querendo fazer é contrário à palavra de Deus? Se a sua decisão está contrária à palavra de Deus e você é uma mulher cristã, tá errado isso aí. Entendeu? Aí não é porque eu tô falando, não é porque o pastor falou, não é porque não sei quem falou, outra pessoa na internet falou, ou uma pessoa, um profeta chegou, botou a mão na sua cabeça e falou. Que a palavra está dizendo. A palavra é a palavra de Deus. Então, se você quer tomar decisões, viver uma vida que agrada a Deus, tomar decisões pautadas na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para você não fazer bobagem, para você não ir contra a palavra de Deus, tá? E outra coisa também que a gente precisa entender também sobre a vida cristã é que a gente precisa buscar em Deus para tomar nossas decisões. Porque, gente, fala a verdade. Se você nunca teve uma experiência dessa, uma hora você vai ter, que não é possível. Sabe quando você faz uma coisa que você tá sentindo que não é para fazer?
Ou você não fez uma coisa e você, meu Deus, era para eu ter feito. Você está sentindo, o Senhor está falando com você e você está desobedecendo. Simples assim, você está desobedecendo. Mas é sua decisão. É sua decisão. E é responsabilidade sua as consequências que virão. Né? Não adianta culpar os outros. Não adianta falar, porque eu isso, porque eu aquilo. Hoje eu até vi também um post falando assim, né? Não estrague a sua confissão de pecados com uma explicação, né? A gente é boa de se justificar, né? A gente, que eu digo assim, o ser humano, né? É bom de se justificar, de falar, ah, eu fiz isso porque isso, né? Não, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. Porque não sei quem falou, ou porque não sei o quê, ou porque eu não sabia, ou porque não sei o quê, entendeu? E aí, nós como crentes, né? Como cristãs, você acha que isso cola pra Deus? Você falar assim, ah, eu, né, tive vida de casada com um namorado, mas é que eu não sabia. Você acha que isso cola pra Deus? Entendeu? Você tá aí, é crente desde a infância, e aí ficou adulta, entendeu? São escolhas. Tem consequências? Tem consequências. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade, tomar decisões e assumir a responsabilidade das nossas decisões, tá? Agora, é bom você se aconselhar? É bom. Pergunte. Tenha o conselho de pessoas que você confia. Não conselho. Aí tem isso também, né? Às vezes tem gente que você sabe que aquela amiga sua vai te dizer o que você quer ouvir. Né? Você sabe que aquela amiga sua é mais doida que você. E você sabe que se você contar pra ela o seu dilema, ela vai falar assim, deixa disso, que besteira, nada a ver isso aí. Não, aí você tá pegando pesado demais com você mesma. Né? Não, isso aí não tem nada a ver não, menina. Você acha que Deus tá preocupado com isso? Entendeu? Então não é se aconselhar com essa amiga que você sabe que ela já é meio virada. Você sabe, você conhece. Entendeu? Procure também conselhos de pessoas que você sabe assim, essa aqui provavelmente não vai dizer o que eu quero ouvir. Deixa eu ouvir a opinião dela, né? Ou, né, se aconselhar com os líderes, né, a liderança da sua igreja lá, líder da juventude, ou mesmo seus pastores, né? Então, assim, você precisa, o ser aconselhado é bom. Porém, por exemplo, você recebeu lá 5 conselhos. Um falou uma coisa, outro falou outra, outro falou parecido com o primeiro e não sei o quê, enfim. E aí você tá cheio de coisa na cabeça agora. Parece que você ficou mais confuso, que agora que você não sabe mesmo o que fazer. Sim, mas você ouviu e agora você vai pensar. E você vai analisar. E você vai buscar em Deus a resposta do que você vai fazer. E você vai decidir. Aquilo que você decidir, independente do que alguém te falou, a decisão é sua. Se ficar tudo bem, maravilha, glória a Deus, agradece quem te ajudou. Mas até aquela pessoa que te falou o contrário, te ajudou a pensar também, entendeu? Então, de todo modo, né, na multidão de conselhos da sabedoria, às vezes ali uma coisa contrária, né, acabou fazendo você pensar ainda mais, tá? Mas a decisão quem tomou foi você e a responsabilidade é sua, ok? Então, tudo que alguém te aconselhar, você precisa também buscar a direção de Deus, precisa conferir na palavra de Deus, ver se o conselho que você recebeu não é contrário à palavra, tá? Porque se o conselho é contrário à palavra, por exemplo, se a pessoa aconselhar assim, você casa, sabe por que você não casa? Você veste essas roupas muito largas, você, né, você precisa mostrar mais seu corpo e tal, entendeu? Você acha que isso está de acordo com a Bíblia? Você acha que isso está de acordo com a palavra de Deus? Que você tem que seduzir, né, alguém para você conseguir se casar, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar, né? O que, afinal de contas, daquilo que a pessoa me aconselhou está dentro do que a palavra de Deus diz e está dentro daquilo que o Senhor tem me incomodado no meu coração, tem falado comigo, né? Então, você precisa, como cristã, conhecer a palavra e saber o que não é contrário à palavra, que não adianta seguir conselho
daquilo que é contrário à palavra. Por mais que seja uma pessoa de muita confiança que te falou. Você falou, não, mas a Bíblia fala isso. Não, acho que isso não tá certo, não. Você que vai decidir. Ninguém tem que te impor nada. Você é adulta, né? Então, vigia isso aí, tá bom? Então, e outra coisa também, né? Você vai tomar suas decisões baseadas em quê? Né? Como eu já falei aqui, tem que basear na palavra de Deus. Às vezes você vai basear ali, né? Na multidão de conselhos. Você vai basear, né? O principal da sua... Aquilo que você sentiu que o Senhor falou com você. Então, aquilo que Deus te orientou a fazer. Então, você vai fazer ele conforme. Mas tem outras coisas também, né? As suas convicções, a sua cultura familiar, né? Baseado em quê, né? Você está tomando decisão, né? Princípios, você tem princípios que você não quer quebrar, entendeu? Então tem várias coisas que você pode basear ali a sua decisão. Você precisa analisar isso. Agora tem gente que toma a decisão assim, o que vão pensar de mim? Por exemplo, eu tô hoje com 40 anos solteira. Eu tive a oportunidade de casar, não, mas de juntar com 19 anos de idade. Quando eu tinha 19 anos, eu conheci um rapaz que eu tive a oportunidade de juntar com ele. Ele queria juntar, ele não queria casar, ele queria juntar. Ele não era crente, ele queria juntar comigo. Decisões, entendeu? Eu decidi, não, aqui não, filho. Aqui, se você quiser casar, é uma coisa, se você não quer, meu filho, aqui não. Aí a pessoa pode virar pra mim e falar assim, Dani, se você soubesse que você ia ficar mais 20 anos solteira, você podia estar casado com esse cara, né? Depois ele ia acabar casando com você. Mas a que preço? Então, decisões são decisões. Tem princípios que você... se são princípios, né? Se são princípios que você acredita, você não quer quebrar pra, entre aspas, né? Se dar bem. Peraí que eu vou fazer assim, porque desse jeito aqui vai dar certo, né? Então, e aquela questão, né? O que vão pensar de mim, né, se eu não casar? E você vê, na minha época, quando eu era assim, bem novinha, eu venho de uma cidade, gente, que casar com 19 anos era velha. Casar com 19, 20 anos era velha, né? Cidade mais do interior é assim. Era assim, né? Agora as coisas já mudaram muito, mas 20 anos atrás... Então, assim, não tinha essa, né? 23 anos, 24 anos, no máximo aí, tá casando. Passou dos 24, tá encalhada, né? Então, o que os outros vão pensar, né? Melhor eu casar com qualquer um aqui só pra dizer que sou casada, entendeu? Ou juntada que seja, né? Enfim. Então, cuidado com isso. Vê se você não tá tomando suas decisões baseada no que os outros vão pensar, tá? Presta atenção no que você tá fazendo da sua vida, tá? E também você precisa pensar também, né, quando você lá na frente já tiver casado, as suas decisões também não vão ser só suas, vão depender de outra pessoa, né, que será o seu marido. Então, às vezes você vai ser, né, como você vai ser um só com ele, as suas decisões vão ser baseadas também naquilo que o seu marido pensa. Por isso que a gente tem que escolher muito bem, porque talvez vai ser um negócio assim bem sofrido para você ter que aceitar. E a Bíblia fala que o homem é o cabeça. Então você tem que pensar muito bem, né, o que você está fazendo da sua vida, tá? Então, baseado em que está sendo a sua decisão? Baseado em que? Ah, minha família sempre foi assim e tal. Ah, princípios que eu tenho, eu não quebro esses princípios. Ah, a palavra de Deus fala assim, eu não vou fazer contrário à palavra de Deus. Ah, o meu pastor, meus pais me ensinaram assim. Ah, enfim, baseado em quê? Ou você está preocupado com o que os outros vão pensar, que o povo vai achar de mim. Ah, ou porque eu tô velha. Ah, porque tá com medo de ficar sozinha. Ah, porque tá com medo de, sei lá, qualquer coisa, tá? Então, vigia. E aqui eu quero falar especificamente, né, para nós que somos solteiras, sobre vida sentimental. Eu falo muito aqui nesse canal sobre defraudação emocional, falo muito sobre isso, é um assunto que a gente trata lá no curso também, né? Defraudação emocional e saber esperar, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês quanto a isso, porque eu acho muito, muito, muito importante, né?
Então, assim, decisão antes de namorar, né? Como é que você vai tomar a sua decisão aí para você iniciar um namoro, né? Que critérios você tem aí, ou você não tem critério nenhum, o cara olhou para você, você já tá, né? Como é que você faz para você decidir sobre seus relacionamentos, né? O que você tá decidindo, né? Como que você tá decidindo? O que você não abre mão? Então, antes de você começar um namoro, você precisa saber, né, o que você não abre mão, tá? E o que você leva de boa, entendeu? Você precisa entender isso, saber isso e ter os seus critérios, tá bom? Porque senão você vai acabar iniciando vários relacionamentos só para se frustrar, só para se machucar, entendeu? E nisso aí está também o saber esperar. Eu até vi o pastor Paulo Júnior, do... Como é que é, gente? Defesa do Evangelho. Não sei se vocês acompanham ele aí, esse pastor. Ele escreveu um livro agora, Encontrando Rebeca, alguma coisa assim. E ele fez um post recentemente falando sobre que quando Deus planejou, né, o homem e a mulher e relacionamento e tudo, que ele ele não esperava que a gente namorasse 4, 5, 6, né, pra poder casar, né, que ele defendendo assim, né, que não tem essa de namoro, né, vou namorar, né, que na verdade o cristão, ele deve, né, a Bíblia fala de casamento, não fala de namoro, né, enfim. Mas assim, ele até é bem radical. Mas só que eu quero colocar o seguinte, esse negócio de ficar namorando, né? Você não tem critério nenhum e sai namorando com todo mundo pra ver no que vai dar, entendeu? Isso tá errado. Isso é defraudação emocional, tá? Então você já vê mais ou menos aí algumas coisas, alguns critérios, já antes de começar a namorar, entendeu? Pra ficar mais fácil aí essa seleção, né? Assim não. Todo mundo quer namorar comigo, eu namoro. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 namorados. Gente, nós somos crentes. Ah, Dani, mas não foi culpa minha, eu queria e tal, não sei o que. Tá, a gente sabe que tem as exceções, porque tem gente que, né, na verdade, está sendo defraudada, né? A pessoa tá ali de boa intenção, gostou da pessoa e tudo mais, e o outro vai e sacaneia, né? Sei que tem isso também. Mas assim, mas tem gente que não, na verdade tá querendo, né? Outra coisa que um pastor fala, o pastor Eurípides Mendes, se eu não me engano o nome dele, ele fala, né? Carência não é para ser suprida, é para ser curada. Se a pessoa tá tão carente que ela não consegue ficar sem dizer não, né? Eu até tive uma colega uma vez que ela falou comigo isso. Ah, eu não consegui dizer não. Todo mundo que chega, ela diz sim, não conseguiu dizer não. Como assim, gente? Se você não quer a pessoa, você diz não. Como assim você não vai saber dizer não? Entendeu? Como assim você não vai dizer não? Se você não quer a pessoa, você tá se aproveitando. Você tá defraudando a pessoa, tá? Ah, mas vai que depois eu gosto. Pois é. Decisões, assuma a responsabilidade. Porque a Bíblia fala que Deus é o vingador dessas coisas, tá? Então, se você defraudar alguém, responsabilidade sua, você vai arcar com as consequências disso. E não é só a consequência do que vai acontecer entre vocês, estou falando da esfera terrena ou humana aqui não. Eu estou falando do que a Bíblia diz, né? Que Deus é o vingador sobre essas coisas, tá? Não se brinca com o coração dos outros, tá? Então, vigia nisso aí. Vigia nisso aí. Então, antes de namorar, você tem que ter algum critério mínimo, alguma coisa que você vai, né? Pra você não sair namorando com todo mundo que aparecer. Tá bom? Ah, tá, Dani, já estou namorando. Já estou namorando, mas estou sentindo que a gente não vai dar certo. Ah, por quê? Ah, porque ele pensa isso, isso e isso. E fulano, né? E tal, eu não gosto disso nele, não gosto daquilo nele e tal. Você quer ver perguntas que já me mandaram aqui? Não foi uma pessoa só que falou assim, perdi a atração pelo meu namorado, né? Eu tinha atração, não tenho mais, não consigo, não gosto do jeito dele,
até o jeito dele, sei lá, até o jeito de andar dele me incomoda, né? Não tem mais atração, acabou. Tinha no começo, não tem mais e tal, e agora eu não sei o que eu faço e aquela coisa. Pois é. Pois é. O que você acha que você tem que fazer? Não, pensa direitinho. Analisa aí, pensa aí, o que você acha que você tem que fazer? Se você não tem atração. Porque quando você casar, olha só, ah não, Dani, eu decidi que vou continuar namorando e eu vou casar com esse cara porque eu não quero ficar sozinha, ele é uma boa pessoa, ele é isso, ele é aquilo, e faz uma lista de um monte de coisa boa que ele é. Mas você não tem atração. Você já se deu conta que quando você casar, você vai ter que passar o resto da sua vida, porque nós estamos falando para crente. Você vai ter que passar o resto da sua vida tendo que dormir com um homem que você não tem atração? Você parou para pensar nisso? Porque se você continua com esse rapaz dessa maneira e você decide se casar com ele, você vai ter que arcar com essa responsabilidade. Porque não vai dar para você casar e não cumprir com os seus deveres de casada. E aqui foi o que a gente falou, que a gente leu aqui. Por que eu quis ler o versículo todo? A solteira cuida das coisas do Senhor, mas a casada cuida das coisas do mundo, de como irá agradar o marido. Como é que você vai agradar um marido que você não tem atração? Me explica como é que você vai fazer isso, tá? Mas se você conseguir, maravilha. Se assumiu, você casou, agora depois que casou, já era. Você vai ter que agir como se você tivesse atração. Porque essa foi a sua decisão quando você estava namorando. Você decidiu que ia levar esse relacionamento adiante e que você ia se casar com esse cara. E agora você não pode. Depois que você casou, você não tem devolução, não. Crente não tem devolução, não. Entendeu? Não tem devolução. E aí não adianta, né, como isso acontece, gente, ficar orando pro cara morrer ou ficar torcendo pra ele te trair. Porque o que acontece? Quando a mulher não tem atração pelo cara, provavelmente ela vai deixar ele na seca. Como ele vai ficar na seca, grande chance dele trair ela. Aí ele trai ela e aí ela ainda usa a Bíblia para dizer respaldo bíblico. Ele me traiu, eu posso separar. Irmã, Deus está vendo isso aí. Deus está vendo isso aí. Deus é justo, tá? Deus é justo. Então, não fica esperando, torcendo ou provocando a traição do marido para poder ter respaldo para separar, não. Porque Deus está vendo isso aí, tá? Nem fica orando ou torcendo pro marido morrer para você casar de novo, não. Entendeu? Então, se você, né, aqui eu falo para mulheres solteiras, se você tem a chance de escolher agora, você decida agora, porque você vai ter que assumir a responsabilidade, os BO que vão vir depois com a sua decisão de agora. Vocês estão me entendendo? Outra coisa que eu quero que você pense, porque é muito fácil pensar naquilo que irá nos prejudicar e como aquilo vai ser ruim para nós, tá? Mas eu quero que você, como uma boa cristã, pense no lado desse rapaz. Você não tem atração por ele, ou talvez não é nem questão de atração, mas é questão de admiração. Você não tem uma admiração, assim, uma coisa assim que você respeite ele, né? Como é que você vai casar com um cara que ele tem que ser o seu cabeça, né? Você, né? A palavra fala, isso aqui não é eu acho, a palavra fala sobre submissão feminina, que o homem é o cabeça, o homem é o líder do lar. Como é que você vai ser liderada por um cara que você não admira? Você não casou ainda, você não admira ele, você acha ele um banana, um boboca, um cara que parece que não enxerga um pau na frente do nariz. Você acha ele um bananão. Porque você não quer ficar sozinha, porque você não quer. O que as pessoas vão pensar? Ah, porque eu não quero ficar pra titia, porque eu isso, porque aquilo vai ser. Mas se você casar com ele, é a sua decisão. Você vai ter que se submeter a esse homem. E é igual eu tô falando, não adianta ficar torcendo depois pra ele te trair, pra você ter respaldo bíblico. Ou torcendo pra ele morrer, pra você ficar viúva pra arrumar outro, não. Tá? Porque Deus tá vendo tudinho que tá
tá aí no seu coração, na sua mente, tá? Mas eu quero colocar o seguinte, você tá pensando só no seu lado. Pensa no lado do rapaz. Você acha que vai ser bom, vai ser gostoso para um marido sentir, porque não dá para esconder isso, né? Não dá para esconder isso. O marido perceber que a mulher, na verdade, assim, tá sendo um sacrifício para ela ficar com ele, dormir com ele. Tá sendo assim, você acha que ele se sente o máximo. Ele se sente maravilhoso, né? De ficar com você, vendo que você tá achando aquilo um fardo, né? Ou da questão, né, da admiração, né? Ele tá tentando liderar a casa e você, mas você não sabe nada, mas você é um burro, mas você não sei o quê. E a mulher tá lá nos ouvidos dele falando, mas não pode ser assim, mas não sei o quê. Você acha que ele vai estar felizão numa situação dessa? Então, quando você decide aqui, antes de casar ainda, quando você decide que não vai levar esse relacionamento à frente, você não tá só beneficiando você mesma, não. Você está beneficiando o rapaz. Por quê? Porque você pode não ter atração física por ele, mas alguém vai ter. Você pode não admirar ele, mas alguém vai. Quantas pessoas você não conhece? Casais assim, tá aí no seu meio, aí na sua igreja, que você vê assim, gente, eu não ficaria com esse cara nunca. Nunca. Claro que não. Você não é pra você. E aí você vê, de repente o cara começa a namorar, a mulher tá super feliz do lado dele. Aí você fica assim, gente, como é que pode? Aí você vê ele super feliz do lado dela, ela super feliz do lado dele, você vê assim, gente, como é que pode? É mesmo, cada panela tem sua tampa. Então, pra que você vai impedir desse homem de ter um relacionamento em que a mulher vai se sentir atraída por ele, em que a mulher vai ter admiração por ele? Quer dizer, você tá entrando onde não é pra você estar entrando. Você tá no lugar errado, entendeu? Você tá, presta atenção, você tá destruindo a vida do cara também, entendeu? Só que lá na frente, quando você estiver sofrendo no casamento, você vai achar assim, nossa, esse homem destruiu minha vida. Só que você não foi levada amarrada com a faca no pescoço para poder casar com ele, não. Você decidiu, você sentiu isso, você viu que tinha esses defeitos, esses problemas aí. Você não quis abrir mão. Por quê? Porque uma dependência emocional, porque uma carência que você quer suprir, você não quer curar, você quer suprir. Entendeu? Você, em vez de resolver o seu emocional, né? Procurando a solução aí pro seu emocional, sem ser suprindo essa carência, usando essa pessoa, tá? Isso tudo é defraudação, gente. E Deus é o vingador dessas coisas. Você tem que se arrepender, botar o seu joelho no chão, falar, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, não vou mais ficar defraudando essa pessoa. Entendeu? Deixa a pessoa livre para encontrar alguém que vai amar ele. Entendeu? E espera o seu chegar. Vai ter alguém. Aí sabe outra coisa também que pode acontecer? Às vezes a pessoa vai e casa e fica aquele casamento ruim, né? Casa, aquele casamento ruim. Aí passa uns anos, às vezes passa uns 2 anos, às vezes passa uns 10, que seja, né? Às vezes passa uns 10 anos. E aí a pessoa já tá casada, já tá com filho. E aí o que acontece? Alguém vê ela, não sabe que ela é casada, chega nela e ela fica assim, e é aquele cara que era, né? O número dela era pra ser o cara pra ela. O cara que ela gostou, admirou e tudo mais. E aí ela se vê casada e ela fica, meu Deus, e agora? E aí o diabo pode usar isso pra destruir o seu casamento. Porque aí a partir daí, meu filho, depois que casou, o que o diabo conseguir fazer, né? Ele vai provocar também pra poder destruir o casamento. E aí já tá tudo errado. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes você vai esperar um tempo. Talvez você espere até muito tempo, eu não sei, né? Espero que não. Espero que não, espero que você não espere tanto tempo. Mas independente, porque assim, o que eu falo, né, gente, eu posso falar isso com propriedade. Eu estou solteira, sempre fui solteira, estou com 40 anos. E eu sinceramente prefiro estar assim, do que ter me casado com quem
Eu não queria. Eu, sinceramente, é uma decisão minha. E eu assumo a responsabilidade da minha decisão também, né? Ficar solteira também é uma decisão. Eu não quero ficar solteira pra sempre, né? Eu sempre quis me casar. Mas eu nunca abri mão de... Eu não abro mão disso. Eu tenho que gostar do cara. O cara tem que gostar de mim e eu gostar dele. A gente precisa ter tanto uma atração física, como a gente também precisa gostar um do outro, da pessoa um do outro. Eu nunca abri mão disso. São coisas que não dá pra abrir mão. Eu não vou casar com uma pessoa que eu não gosto, que eu não suporto o papo. Entendeu? A pessoa começa a falar e me dá vontade de mandar ele calar a boca. Entendeu? Não tem gente assim? Não é porque eu sou ruim, não é porque a pessoa é ruim, entendeu? Mas tem gente que simplesmente não bate, não dá certo com você. Entendeu? Você não consegue conversar direito, é um negócio que já tá dando errado aqui, você imagina depois que casar. O negócio só piora, entendeu? Então, assim, você precisa pensar nisso. Então, assim, eu posso te garantir, não é a pior coisa do mundo, não mata ninguém você permanecer solteira, tá? E não estou dizendo, igual eu falo assim, não querendo matar seu sonho e tudo mais, não. Eu só tô te alertando pro seguinte: se é pra casar com a pessoa errada, se é pra casar mal casado, se é pra casar com uma pessoa que você não gosta, não tem atração, não tem admiração, não gosta do papo, não suporta nem o jeito de andar dele, é sim melhor ficar solteira. Posso te garantir que eu tô aqui solteira, eu posso te falar isso com propriedade. É melhor estar solteira. Porque solteira você ainda tem aquela expectativa. Pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa. Entendeu? Pode acontecer. Agora, se eu tivesse casada, eu não tinha mais o que esperar. Eu não tenho mais. Entendeu? A pessoa que casou não tem mais o que esperar. Agora ela tem que dar um jeito pro casamento dela funcionar. Ponto final. Agora você tem que dar seu jeito pro seu casamento funcionar. Se vira aí. Vá orar. Pede a Deus pra você amar esse homem que você casou que você não ama. Aí eu tô aconselhando casada, né? Não, o papo aqui é só pra solteiro, tá? Então o negócio é a prevenção, tá? Enfim. Então, o que acontece? Você precisa decidir. Decidir. Ah, tô com medo do que as pessoas vão pensar. Tô com medo né? Não quero ficar velha sozinha. Ah, não quero. Você que sabe. É você que sabe. Né? É você que sabe. Às vezes algo que é suportável pra mim, igual eu tô falando aqui, né? Pra mim é suportável. Né? Pra mim é suportável. Né? Tô tranquila, tô em paz, graças a Deus. Tô de boa, solteira com 40 anos. Tá com pressa pra casar, tá desesperado, que ela vai casar primeiro que aparecer? Não, de jeito nenhum. Esperei até agora que eu espero mesmo. Não vou fazer besteira, não esperei até os 40 pra fazer besteira agora. Entendeu? E talvez isso é que é insuportável pra pessoa. Por isso que eu tô falando aqui, né? Eu já comecei falando, a sua decisão é a sua decisão. Aí você fala, não, eu prefiro casar com um cara que eu não gosto, e eu levo esse casamento até a morte, mas eu prefiro casar do que ficar solteira. Sua decisão. Arca com as consequências. Aí não adianta. Aí não é questão de, conselho de pastor, conselho de não sei quem me falou, minha mãe falou, meu pai falou. A decisão é sua. Se você acha tão insuportável assim ficar sozinho, você prefere casar com alguém que você não gosta, é decisão sua. Mas você sendo uma mulher cristã, você tem que levar esse casamento até o último dia da sua vida. E eu falo assim, da sua vida, porque a gente gosta de pensar assim, até o último dia da vida do cara, ele que vai morrer. Não, pode ser você que vai morrer. Então assim, o último dia da sua vida, ou até Jesus voltar. É pra sempre. Se você é crente, é isso aí. Entendeu? Então, eu posso te aconselhar aqui, falei um monte de coisa pra você aqui e tal, e você toma a decisão que você quiser. Entendeu? Ninguém é obrigada a seguir à risca o conselho de alguém, tá? Mas você como cristã busca na palavra, busca ao Senhor resposta, tá? E tome a sua decisão e arque com as consequências dela. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui que eu acho que era isso mesmo. Eu vou abrir lá pra vocês. Já tem uma perguntinha aqui. Vou abrir aí pra vocês falarem. Tá, outra coisa aqui que eu lembrei que eu anotei, né? Tá, Dani, casei. Depois que você casou, aí eu tô falando aqui um monte de coisa, né? Que é pra você ficar até a morte, não sei o quê, que, né? Você é crente, é isso e tal. Aí você casou. Eu falei, não, Dani, casei, não tô suportando, eu quero divorciar.
Ah, ele te traiu? Não. Ah, não sei o que, não. Quero. Vocês viram aí a primeira esposa, né, do Kaká, né? A razão por que ela se divorciou. Não, eu não estava mais feliz. Eu não queria mais ficar com ele. Ele te traiu? Não. Ele te fez alguma coisa mal? Não. Ele não, é um bom pai, tudo belezinha. Quer separar por quê? Eu não estava feliz. Ela não estava feliz e divorciou. Decisão. Ah, Dani, mas ela se deu bem. Não quer saber, gente. Cada um com a sua vida. Não quer saber. Cada um tem a sua decisão. Toma a sua decisão. Você conhece a palavra, você conhece o Senhor, você sabe o que é. Você que sabe. Entendeu? Ah, mas as pessoas fazem tudo errado e se dá bem. Você que sabe. Porque pra mim eu tô preocupado com o que Deus tá pensando de mim. Entendeu? Porque muita gente vai ter uma vida muito boa aqui na Terra. E talvez vai se arrepender no final da vida, né? E mesmo assim vai pro céu, né? Mas tem gente que não vai se arrepender e não vai pro céu. Eu não sei. Não tô aqui pra julgar ninguém, isso aí é Deus que sabe. Eu sei de mim, eu tomo as minhas decisões. Você tem que saber de você e tomar as suas. Entendeu? Então acontece. Mas aí o que eu quero falar sobre o seguinte. Aí você decide, né? Se você lá na frente decide divorciar, mesmo assim, não quero nem saber, vou divorciar, agora apaixonei por outra pessoa, sei lá, por qualquer razão, por qualquer motivo aí. Aí você divorcia. Só que agora, ó, pra você ver, a decisão que você toma enquanto você é solteira, você é só você. Só envolve você. Porque o cara que você separar, ele vai viver a vida dele. Ele nunca foi casado com você. Entendeu? Agora, quando você se casa, tem mais gente envolvida agora. Porque você se tornou um só com esse cara. Então agora sim, o divórcio não é só uma separaçãozinha de namoro. O divórcio, o que era um, agora vai se separar. Você tá entendendo o peso que é isso? Uma aliança que era para ser até a morte e você quebra essa aliança. Isso é muito, muito sério, gente. Outra coisa, mais pessoas envolvidas. Tiveram filhos. Tiveram filhos. E aqui eu quero falar especialmente para quem tem pais separados, que se separaram lá quando você era criança. Você sabe a dor que é, tá? Hoje meus pais são separados, né? Não foi quando eu era criança, não. Graças a Deus isso não aconteceu quando eu era criança, porque isso faz toda a diferença, né? Quando você é adulto, você entende, né? É outra história, gente. Mas eu quero que você pense aí, principalmente você, que seus pais se separaram, ou que você às vezes não teve a figura paterna, ou talvez não teve, foi a materna, né? Se fala muito, até recebi uma mensagem esses dias, uma menina falando, fala muito sobre paternidade, mas meu problema é com a mãe. Então, assim, às vezes a pessoa, né, foi criada pelo pai, né, ou pela avó, e né, não teve, foi a figura da mãe. Então, assim, você sabe, tá? Principalmente você aí, que teve pais separados na infância, tá? Então, assim, agora a sua decisão não afeta só você. Quando você é solteira, afeta só você. Você terminou o namoro. Só afeta você, porque, não, porque ele tá sofrendo, ele precisa de mim. Não, ele nunca foi seu marido. Nunca foi só com você, entendeu? Agora, quando você é casado, são duas famílias que vão sofrer, porque também tem, né, os seus pais, seus irmãos. Quando acontece um divórcio, gente, é uma tragédia. Tinha muita gente envolvida nisso, né? Formação de uma família e a dissolução de uma família, é muita gente envolvida. Mas principalmente o seu marido e os seus filhos, principalmente os seus filhos, vão sofrer muito com isso. Então, não é assim, você não pode sair assim tomando qualquer decisão do jeito que der na sua telha, pensando só no seu umbigo. Eu não tô feliz, né? Então, presta atenção no que você tá fazendo, entendeu? Pra depois lá na frente, tá? Lá na frente, você não ficar só acumulando decisão errada, entendeu? Tomou uma decisão errada aqui e agora toma outra ali. Você quer ver um exemplo também na Bíblia, que eu gosto de citar? De Davi e Betseba. Davi fez tudo errado, né? Ele não estava na guerra, ele acabou vendo a mulher dos outros, tomando banho, aí pegou a mulher dos outros, aí engravidou a mulher, aí matou o marido, aí tal, fez tudo errado. Aí beleza, matou o marido. Depois ele tinha uma opção. Ele poderia, né, tanto assumir, foi o que ele fez, tanto assumir Betseba, como ele poderia simplesmente desprezá-la. Principalmente depois que ela ainda perdeu o filho. Ele poderia simplesmente falar assim, já cagou esse negócio.
Ó, palavreado, Dani. Então, já fiz um monte de besteira, então agora termino de fazer mais uma besteira. Seria, né, cada vez mais acumulando mais erros. Então, quando Davi ali assume Betseba, né, meio que assim, meio que ele estava amenizando toda a besteira que ele fez. Porque abandonar ela agora, grávida dele, depois de já ter matado o marido dela, entendeu? Era ainda mais outra coisa, mais outro, entendeu? Outra coisa, outra besteira que ele ia fazer. Mas não. Ele assumiu ela, né? Matou o marido dela, engravidou ela, assumiu ela. Então, decisão. Ele poderia ter decidido assim, quer nem saber de você, meu filho, se vira pra lá, agora o filho morreu mesmo, tchau pra você. Não. E aí ele assumiu ela e acabou que quem sucedeu ele foi o homem mais sábio da terra, que foi Salomão. Nasceu de Betseba, né? Foi quem levou o reinado de Davi. Foi depois o outro filho, né, que Betseba teve, porque ele assumiu ela. Beleza? Então são decisões, decisões, decisões. E assumir a responsabilidade, né? Já que ele fez toda aquela besteira, ele decidiu, assumiu a responsabilidade e assumiu Betseba. Entendeu? Então, tudo são decisões e assumir responsabilidade. Então, pensa muito bem no que você vai fazer enquanto você está solteira, tá? E pra você não tomar decisão... Aqui eu falei muito, né, sobre vida sentimental, mas não é só sobre vida sentimental. Tinha tudo na sua vida, tá? Né, como a gente começou falando, questão da faculdade, sua vida profissional, né? Morar sozinha ou não, não sei. Decisões que você toma na sua vida. Ou mesmo beber água, né? O que você come, todas as decisões. Cada decisão que você toma, você tem que assumir a responsabilidade, porque as consequências vão vir, até do que você come, como a gente comentou aqui, tá bom? E agora sim eu vou voltar aqui os comentários, vou ver a pergunta que tem aqui. Ativar comentários. Deixa eu ver aqui a pergunta que tem aqui, se tem. Como lidar com o processo de cura de dependência emocional ao ex? Pois é, olha que interessante, né? Nós estamos falando aqui de decisão. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Agora, gente, eu falo aqui, tento ajudar no máximo naquilo que eu posso, mas eu não sou psicóloga e eu não sou pastora, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa está sofrendo nesse ponto, assim, de muita, né, dependência emocional e de se curar e tudo mais, eu acho que a pessoa, ela precisa procurar ajuda, tá? Ela precisa procurar ajuda, né? Não sei se vai ser com psicólogo, se vai ser com aconselhamento pastoral, ou o que vai ser, entendeu? Você precisa procurar ajuda, porque é tão engraçado, gente, porque assim, às vezes tem as perguntas assim, e são perguntas de coisas que eu não passei por isso, entendeu? São coisas que eu não passei por isso, porque eu nunca tive um relacionamento sério. Então eu não passei por isso, né? Essa questão da cura emocional, de dependência emocional, né? Eu não passei por isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, Jesus cura qualquer coisa. Jesus cura qualquer coisa. Se você, como solteira, né, focar, né, e é o que eu falo no meu curso, né, tem que lembrar de falar do meu curso, Dani, eu esqueço. O meu curso é sobre isso, né, de você focar em Deus, focar em agradar a Deus, por amor a Ele. E quando você realmente tira o foco da sua vida sentimental, e não é que eu tô falando que não é pra você orar por isso, não é pra você, né, desejar se casar, não tô falando isso, porque eu sou essa pessoa que deseja se casar também, mas que não sofre. Eu já passei por essa fase que eu sofria muito por estar sozinha, né, lá anos atrás, tá? Jesus me curou. Então acontece, eu não precisei passar por psicólogo, ou aconselhamento pastoral, nada disso não, entendeu? O Senhor foi me moldando, de acordo com, igual eu te falando, né? São decisões, tudo são decisões, você decide, não, eu decido que eu vou, entendeu? Eu decido que eu vou ficar bem solteira, eu vou focar em Deus, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou cuidar do próximo, eu vou fazer várias coisas, né? Isso que eu falo também lá no meu curso, né? Uma princesa, ela serve sua família, serve sua igreja, serve a comunidade, né? Muitas vezes, a nossa cura vai estar justamente em tirar o foco de nós mesmas, né? Se a gente parar de ficar pensando assim, e quando vai ser comigo? E eu? Deus esqueceu de mim. E você começar a pensar na coletividade, igual eu tenho sempre falado aqui, né? Vamos orar pelas solteiras do Brasil, não só por você. Vamos nos alegrar pelas meninas que casam com 20, 22, entendeu? Ao invés de ficar falando, minha vez que nunca chega.
entendeu? Então, eu acredito que isso tem a ver também com a cura emocional, né? Dependência emocional também, eu acredito que, como assim, né? A dependência emocional é muito relacionada a especificamente uma pessoa. Aí eu te pergunto, você tá tendo amizades? Você tá procurando pessoas para você conviver? Ou você tá só na sua fossa, vendo Netflix, se afundando no sorvete, entendeu? Não é que assim, não é que eu tô te julgando, entendeu? Mas assim, um conselho. Você tá se isolando e aí você só fica pensando nisso? Ou você tá saindo com as suas amigas, você tá participando de algum grupo, alguma coisa na igreja, você tá, entendeu? Por quê? Porque se você ficar só remoendo, pensando naquilo, você vai ficar cada vez mais, entendeu? Então você precisa decidir, né? A Joyce Meyer fala muito também sobre isso, né? Pensar sobre o que eu estou pensando. Pense sobre o que você está pensando. Você tem poder até sobre os seus pensamentos. Corte esse pensamento e comece a pensar em outras coisas. Tá? Começa a pensar em outras coisas. Mas como que você vai pensar em outras coisas se você ainda está guardando aquela almofada de coração que ele te deu, né? Você ainda está guardando aquele foto, você ainda está stalkeando o cara no Facebook, no Instagram. Como é que você vai esquecer? Como é que você vai ser curada? Entendeu? Não dá, decide, bloqueia tudo. Exclui o telefone, bloqueia tudo, sai bloqueando tudo. Decide que você vai parar com isso. Decide que você vai parar de se autodefraudar. Entendeu? E eu creio que o Senhor vai. E outra coisa também com relação à cura. A gente precisa perdoar. Porque normalmente no término, provavelmente, né, houve uma ferida. Né? Você saiu machucada. Ainda que, né, como ele decidiu separar de você, ou você decidiu separar dele por causa disso ou daquilo, então existe uma ferida. E isso é uma coisa que nós temos que perdoar, né? Ah, Dani, mas o que ele fez comigo você não sabe. Não, foi terrível, foi verdade. Sim, mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, isso não sai de você, tá? Então, uma das coisas também de cura, né? O perdão cura. Você precisa perdoar, tá bom? Também sou solteira, tenho 28 anos, mas acho que não tem jeito pra mim. Pois é, eu tenho muitas seguidoras que pensam assim, como você, né? Que acham que não tem jeito e tal. Pois é, eu tenho 40 anos. Mas eu tenho certeza que o meu, Deus está preparando. Pensa. Pensa numa bênção, num abençoado. Vai ser o meu. Não pensa assim não, querida, tá? Não pensa assim não. Deus tem o melhor pra você. Fica firme. Busca a Deus. Foca em agradar a Deus, tá? Faz o meu curso. Melhor conselho aqui, ó. Faz o meu curso, minha filha. Faz o meu curso. E continua orando. Não desiste de orar, não, tá? Não desiste de orar. Outro dia também uma moça colocou aqui pra mim falando, né? Sobre desistir, né? De nem orar mais e tal. Eu falei, olha, se for pra você orar. Ela falou assim, né? É orar pra eu aceitar, né? Permanecer solteira e me conformar. Orar pra eu aceitar. Então, se for pra você orar, já que é oração, já que você vai orar, ora pra Deus te dar o que você quer. E não pra fazer você, entendeu? Ser o que você não é. Entendeu? Se você quer se casar, se você deseja se casar, ore pra você se casar. Agora, é o que eu tô te falando aqui, né? Jó recebeu a bênção dele, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Comece a orar para suas amigas. Comece a orar pelos solteiros do Brasil. São mais de 80 milhões, gente. É muita gente que está na mesma situação que você. Pensa que é só você? Outro dia um post aí, um rapaz... Tenho 34 anos e estou na mesma. Eu fiz um post, eu coloquei aí um vídeo, depois vocês rolam aí e vê. De uma menina falando, né, que tinha 25 anos e nunca teve nenhum relacionamento sério. Aí um rapaz veio e comentou embaixo, eu tenho 34, estou na mesma situação. Então tem rapaz de 34 anos que nunca teve um relacionamento sério. Entendeu, gente? Então, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada. E não é só na gente, não, tá? A gente acha que alguma coisa tá errada, não, gente. É mais forte do que isso. É mais do que só o plano terreno, filha. Isso aí tem coisa no mundo espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus para que as famílias se formem nesse país. E se formem com a pessoa certa. Entendeu? Não de qualquer jeito. Ah, vou casar sem gostar. Ah, vou casar de qualquer jeito. Não é assim não, gente. A gente precisa orar a Deus para que Ele promova os bons encontros. Sabe? Sabe quando você ouve essas histórias? E eu tava até falando com meu irmão hoje.
Eu vejo esses casais que assim, não, porque aí e tal, aí os olhos dele se abriram pra mim, aí depois quando eu percebi também eu não gostava dele, aí meus olhos se abriram pra ele. Como assim? Isso é Deus que faz, gente. Isso é Deus que faz. Como que alguém se interessa por alguém que também se interessa por ela, entende? Assim, né, o milagre do amor, né? Gente, é Deus que faz isso. É Deus que faz um se interessar pelo outro, assim, na hora certa, entendeu? No momento certo. E o que eu entendo que tem acontecido é que os olhos estão fechados. É como se fosse mesmo uma coisa assim, eu sei que tem gente que não gosta de falar isso, mas eu vou falar assim com as minhas palavras, né? Como se fosse uma maldição. Os homens não estão conseguindo enxergar a mulher certa, né? A princesa certa para ele. E a mulher tá esperando o cara abrir os olhos, mas ele não abre os olhos porque... E aí não tô falando pra você orar especificamente para alguém, não. Eu tô falando o seguinte, nós precisamos orar na coletividade para que os olhos sejam abertos, para que de fato desperte o interesse mútuo um pelo outro entre os casais e que hajam casamentos, gente. Casamentos assim, né? Abençoados por Deus, que foi o bom encontro de Deus. Porque o que a gente tá vendo aí é o povo casando com qualquer pessoa por desespero e divorciando. Não adiantou nada, não adianta casar pra divorciar. Aí, igual assim, na minha idade, tem muita gente que tá divorciada na minha idade. Com 2, 3 filhos pra criar. Entendeu? Então, assim, gente, a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar, não adianta também casar de qualquer jeito. Então, nós precisamos orar para que a gente seja a pessoa certa, né? Primeiro, a responsabilidade sobre você mesma. Seja você a pessoa certa, seja uma pessoa de Deus e tudo mais. Mas assim, a sua personalidade, o seu jeito, alguém vai gostar de você do jeitinho que você é. E aí você vai gostar dessa pessoa do jeitinho que ela é. Aí para promover esse encontro, né, desses dois seres humanos, a gente precisa orar. Não só para nós, como para as outras solteiras e os outros solteiros também. Entendeu? O que eu faço aqui, o que eu tento ajudar aqui as solteiras, né? Tô fazendo a minha parte, aquilo que o Senhor tem me conduzido a fazer, tá? E o que eu ensino lá no meu curso é para você não ficar nesse desespero para casar. Porque quando você, né, tem um propósito de vida na sua solteirice, entendeu? Você não vai se deixar levar pela sua carência para você casar com qualquer coisa, entendeu? E quando eu falo assim qualquer coisa, qualquer pessoa, gente, eu não tô falando que a pessoa é ruim. Não é que a pessoa é ruim. Mas se você não gosta da pessoa, ela só não é a pessoa pra você. Entendeu? Como eu falei aqui do exemplo, né? Quem não conhece um casal que você fica assim, gente, eu nunca ia querer esse cara. Entendeu? Sim, mas a moça quis. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência pra estar orando. Agora, a gente tem que orar para acontecer, né, os bons encontros, também orar por nós mesmos, mas orar também pelos outros, porque eu tô falando do Brasil, gente. Nós estamos precisando orar. Porque o negócio tá feio, tá? O negócio tá feio, tá? As pessoas não querem muito falar sobre isso, mas a verdade é o seguinte, a solteirice no Brasil tá um negócio de doido. Tá todo mundo solteiro. Cadê as famílias? Entendeu? E quem tá casado tá aí na maior pindaíba pra manter o casamento. Entendeu? Então assim, quem tá solteiro ainda tem a chance de fazer uma boa escolha. Não vai perder a oportunidade de fazer uma boa escolha. Tá? Faça uma boa escolha. Agora, seja também uma pessoa que vai ser uma boa escolha para essa pessoa, tá? E é nisso aí, né, no trabalhado, como ser uma solteira focada em Deus, né? Como melhorar aí o coração, as atitudes e tudo mais. Isso aí que a gente trabalha lá um pouco dentro do meu curso, tá? E aí eu devo lembrar vocês que as inscrições estão abertas para a turma 2. Essa turma 2 vai ter acesso vitalício, tá? Você vai poder ver, não vai ser mais de um ano, tá? Que a primeira turma, o acesso é só de um ano. Quando der um ano, lá expira as aulas e aí a pessoa não pode mais ver as aulas. Essa turma 2, o acesso é vitalício, você pode ver pro resto da sua vida lá, vai estar lá esse curso lá para você. Então você pode repetir as aulas. E também todas as aulas são liberadas, porque eu fazia a liberação das aulas semanalmente, tá? Pra você cumprir direitinho as tarefas, porque tem tarefas, tá? Mas assim, eu resolvi liberar tudo, porque eu sei que muita gente quer pular lá pra aula 7, lá pra aula 8, tá? Então você tem essa liberdade agora de fazer a aula que você quiser, tá?
eu aconselho você seguir direitinho, prefiro que você faça assim, mas é decisão sua, né? Como eu já falei aqui, essa live é sobre decisão. Decisão sua, começa por onde você quiser lá, né? Ou faz a princípio assim, começando de onde você quiser, mas depois faça direitinho para você ter um melhor proveito. Se você seguir a ordem que eu coloquei lá, você vai ter um melhor proveito, tá? Mas se você quiser também começar a fazer do seu jeito lá e começar a dar aula que você quiser também, você tem essa liberdade agora, porque eu liberei lá pra tudo, tá bom? E outra coisa, as inscrições são só até o dia 12 de abril ou até completarem 30 vagas, tá? Então, corre pra se inscrever logo, pra essas vagas não acabarem, ou né, até o dia 12 de abril, que vir primeiro, tá bom? Pra gente poder estar aprendendo juntas lá dentro, tá? Tenho certeza que você vai gostar, que vai ser muito bom pra você nessa fase de solteirice. Vai ter tem muita coisa boa lá pra você aproveitar nessa sua fase de solteira, tá bom? Muitas vezes achamos que ter preferência é vaidade, porque o homem é um homem bom. Pois é, exatamente, né? Na verdade não é vaidade, você tá pensando nele também. Porque quando você libera ele para ele viver, né? Para ele ter a chance de encontrar uma mulher que vai achar não só ele. Travou aqui. Se você libera ele para ele ter a chance de encontrar uma mulher que não vai achar ele só um homem bom, vai achar ele um homem bom, vai achar ele bonito, vai achar ele atraente, vai achar ele legal, vai gostar do papo dele, entendeu? Então você tá fazendo um bem para esse homem bom. Tem vários homens bons, né? Tem muitos homens bons, mas você tem que ou assumir a responsabilidade de ficar com esse homem bom, mesmo não gostando dele e ir até o fim, ou você libera ele para uma moça que realmente vai achar ele o máximo, entendeu? E aí ele vai ser muito mais feliz, certamente, com essa mulher que vai achar ele o máximo, tá? Inclusive tem um filme, gente, na hora que eu tava preparando a live, até agora você falando isso aí eu me lembrei. Tem um filme, mas eu não me lembro o nome, mas eu lembro que era um filme, talvez vocês conheçam esse filme, de um professor que ele tinha uma doença que ele ficava, assim, tremendo, assim, o tempo inteiro. Não sei se vocês conhecem esse filme, se alguém souber, fala aí o título, que é um bom filme pra gente assistir. E nesse filme, o cara, uma moça, né, eles começaram a se gostar e a moça gostava dele, mesmo ele fazendo assim, ele ficava assim. Gente, e até assistir o filme é irritante, porque o ator era tão bom e ele interpretava a doença assim muito bem, e era irritante ver o filme. Aí você fala assim, né, Dani, você é uma pessoa ruim porque você acha irritante um cara que é doente ficar fazendo assim, entendeu? Aí não, gente, eu não sou uma pessoa ruim, é só pra mim é difícil de suportar. Aí você imagina assim, ou talvez você vai pensar lá do outro lado, né? Você vai pensar assim, mas ninguém suporta. Como é que você vai ficar perto da pessoa que fica assim? Fica assim o tempo inteiro, fica assim o tempo inteiro. Pois é, e o filme mostra, e parece que o filme é até baseado em fatos reais, que essa mulher gostou dele, ele gostou dela e ela gostou dele, e um dia ele pegou e perguntou a ela, né? Mas você não se incomoda porque eu fico assim o tempo inteiro e tal? Aí ela, não. Tipo assim, ela gostava tanto dele, ele era uma boa pessoa, ele era uma boa pessoa para várias mulheres. Só que mesmo as outras mulheres que achavam ele uma pessoa boa, não conseguiam suportar aquilo, né? A Sarah Shiva ensina isso também, né? Da questão assim, qualidades que você deseja e defeitos que você tolera, que você suporta, né? Então, se pra você, né, o sacudir lá da cabeça é insuportável, não é porque você é uma pessoa ruim, é porque pra você aquilo é insuportável. E quando você libera essa pessoa, deixa ela ir, ela vai acabar encontrando alguém que vai aceitar ela daquele jeito e aquilo pra ela não vai fazer a menor diferença. Entendeu? Então isso que a gente precisa entender. A gente não pode pensar só na gente, né? Nossas decisões, né, também vão acabar afetando, principalmente se você chegar a levar para um casamento, né? Porque depois, o que vir depois, meu filho, não vai afetar só você, né? Então a gente precisa pensar nisso também. A gente que é cristã, a gente precisa vai ficar salva sim, tá? Essa live vai ficar salva, vai ficar assim. Então, assim, a gente precisa pensar também no próximo, né? O primeiro mandamento, que é o que eu mais bato na tecla aqui, né? Por amor ao Pai, né? O primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo mandamento é amar o próximo,
né? Como a si mesmo. Então é importante a gente se amar, mas é importante a gente amar o próximo também. Então a gente sempre tem que estar pensando também, e o cara? Entendeu? Não é só e eu. Eu não quero ficar sozinha. Eu não sei o quê. Eu, né? Então você tem que pensar no próximo também, tá? Porque você imagina que, vamos virar o jogo, né? Você imagina que se um cara que não sente atração por você resolve casar com você, né? E vai passar o resto do casamento falando assim, que eu nunca gostei mesmo, porque eu sempre achei, sei lá, né? Seu corpo assim, aí começa a botar defeito. Porque você não sei o quê, porque é isso em você, porque eu sempre gostei desse jeito e você é desse jeito, né? Tipo, né? Eu sempre gostei de cabelo cacheado, seu cabelo é liso, nunca gostei de cabelo liso. Falei aqui só pra amenizar, né? Falar só do cabelo só pra amenizar, né? Que o cara vai falar de outras coisas. Então, o que acontece? Você ia achar bom? Oh, Deus me livre. Pois é. Você ia achar bom? O cara que... Eu falo com meus irmãos, falo assim, ó, o cara que... o cara que eu casar, ele, só ele, no mundo inteiro. Não precisa mais nenhum. Tem quantas bilhões de pessoas no mundo? Só ele. Ele tem que me achar o máximo. Ele tem que me achar maravilhosa, linda, assim, estonteante. De assim, sabe, tremendo as bases. O meu tem que me achar linda. Dani, mas você não é isso tudo. Não interessa. Pro resto do mundo eu posso ser nada. Mas ele, o cara que decidir casar comigo, ele tem que me achar, no mínimo, lindíssima. Entendeu? Ele tem que me achar. Ele vai ficar comigo o resto da vida. Isso aqui é o melhor que eu tô. Porque a idade que você tá hoje é o seu melhor. Porque você só vai envelhecer. Entendeu? Você só vai envelhecer. Então, não tem jeito, gente. Você ia querer um cara que não te acha atraente, que não gosta de você, que manda você calar a boca porque não gosta do seu papo. Então a gente tem que pensar nisso também, entendeu? Então tá, já falei demais. Vocês querem falar de onde vocês são? Aqui no final, né, eu abro pro pessoal falar de onde é, quem quiser falar de onde é também. Quiser fazer mais alguma pergunta, nós já vamos encerrar. E eu tô esperando vocês lá, tá, gente? No meu curso. Minhas alunas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Lá também vou dar oportunidade pra vocês. Lá tem um lugarzinho de fazer comentário e tudo mais. E vocês podem interagir, né, entre as alunas. E também, né, eu vou ler tudo lá que vocês botar lá, eu vou ler, né? E aí, surgindo alguma dúvida, alguma coisa também, a gente pode estar fazendo live específica, né, pra poder, só lá, pras alunas, tá bom? Então, vai ter, sim, alguma assistência, tá, no curso, não vai ser só... tem as aulas gravadas lá, né, já tem todas as aulas já estão gravadas, mas alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem, a gente vai também estar promovendo as lives. Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Mais uma do Rio de Janeiro, hoje. Mantena, Minas Gerais. Minha família mineira. Mineiruai. Isso aí, gente. Então tá bom, gente. Encerrando por aqui. Até dia 12 de abril, até encerrarem as vagas, tá? 30 vagas só. Tô esperando vocês do lado de cá. Proibido para homens, é só para mulheres, tá bom? Fique com Deus, tudo de bom e até mais.